estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um dia surgiu na terra um homem que, através de um milagre, nasceu de uma virgem, e todos perguntavam: quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz: quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo, aleluia. Sei quem és, excelsa luz. És o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E chegando Jesus aos seus discípulos, certa feita, no livro de São Mateus, no capítulo 16, versículo 13 ao 17, ele perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser Jesus, o Filho do Homem? E eles, respondendo, disseram-lhe: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias,
Outros dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que tu és um dos profetas. Cada um tinha um conceito, cada um tinha uma ideia já pré-estabelecida, cada um tinha uma ideia, cada um havia chegado em uma conclusão, porém diferente umas das outras, acerca de quem era Jesus. As religiões de então, daqueles dias, saduceus, fariseus e assim sucessivamente, cada um tinha uma ideia diferente acerca de quem era Jesus. E a verdade é que cada um tinha uma ideia diferente da outra, e ambas, tanto os saduceus como os fariseus, estavam errados. Um via de uma maneira, outro via de outra maneira. Um pensava que Jesus era Jeremias, isso era loucura. Outros pensavam que Jesus era Elias, aquilo era uma outra loucura. Outros pensavam que Jesus, na verdade, era João Batista, que havia morrido, que havia perdido o seu pescoço em uma guilhotina. Aquilo era outra loucura. As ideias, as conclusões que as religiões daqueles dias haviam chegado a respeito de Jesus estavam todas erradas. E a história se repete outra vez. Mais uma vez, há muitas conclusões acerca de quem é Jesus. Alguns pensam que Jesus é simplesmente um profeta que se levantou em Israel. Outros, às vezes, diz que ele foi um revolucionador que esteve ali em Israel, agitando as multidões. Alguns tomam os seus escritos, se fundamentam neles, mas o veem apenas como um filósofo. Fazem filosofias do Evangelho. Paulo disse, vãs filosofias. Alguns veem Jesus como um filósofo, outros veem Jesus como um exorcista, apenas um que exorcizava aqueles demônios, expulsava aqueles espíritos malignos. Alguns têm Jesus como um exorcista, outros têm Jesus apenas como um curandeiro. Estão doentes e procuram a Jesus. Ele cura, mas ele não é só um curandeiro. Ele expulsa os demônios, mas ele não é só um exorcista. Seu evangelho, suas palavras são belas, são profundas, empolgantes, mas ele não é um filósofo, um poeta, apenas isso. Pode-se tirar filosofias e poesias, o belo do evangelho, mas ele não é só isto, filosofias, poesias. Ele não é só um exorcista. Há igrejas que tomam Jesus e usam Jesus apenas para fazer exorcismo. E os endemoniados caem no altar e gritam, e enquanto mais os demônios rangerem através dos lábios humanos, mais eles colocam um microfone na boca deles para que eles possam falar. E eles põem para falar dentro da igreja aquele que a Bíblia chamou de pai da mentira. E muitas vezes o demônio na boca das pessoas mentem. Mentem a respeito da pessoa, mentem a respeito do casamento da pessoa, mentem a respeito da igreja. Ele é o pai da mentira. E eles colocam o diabo para falar. E entrevista o diabo em rádios, em emissoras de televisão, em púlpitos de igreja. O lugar aonde o diabo jamais deveria subir seria em cima do altar, do púlpito de uma igreja, um lugar sagrado, um lugar que deveria se manter limpo para a salvação, para a manifestação do poder de Deus. Aquele lugar deveria ser um lugar limpo, deveria subir ali apenas um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus e que estivesse vivendo em comunhão com Deus. Um demônio não.
Mas muitas vezes os demônios sobem nos altares, são entrevistados nos altares, e quantos ibopes eles têm dado para as igrejas, porque isso é algo que impressiona. E o povo anda atrás de coisas que impressionam. O povo anda atrás de coisas que, na verdade, mexe com a cadeia das emoções. As pessoas estão atrás de coisas fantásticas, coisas novas, estão atrás de coisas diferentes. E os pregadores são inovadores. Cada dia eles usam uma nova estratégia e não importando se aquilo choca com a Bíblia. Certo é, meu amigo ouvinte, que muitas vezes o diabo está bem ali presente, o diabo está ali influenciando massas, multidões, igrejas, lares, e as pessoas nem sequer percebem, porque elas estão com as suas mentes cauterizadas para saberem, para chegarem a um consenso acerca de quem é Jesus e acerca de qual o propósito de sua existência, ou por que ele veio à Terra e por que esse nome até hoje é invocado, o porquê este nome até hoje, o Evangelho é pregado em torno deste nome. Esta pergunta ecoou naqueles dias: quem és tu? Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens? E eles disseram que ele era exorcista, e eles disseram que ele era um profeta chorão, Jeremias, e eles disseram que ele era Elias, e disseram que ele era João Batista, disseram que ele era tudo, de menos o que verdadeiramente ele era. Só não reconheceram que ali estava o Cristo, no singular, o Cristo, Filho do Deus vivo. Para quem conhece as Escrituras, conhece as profecias concernente a Jesus Cristo, vocês saberão que o Cristo, Filho do Deus vivo, não seria outra pessoa senão o Messias. Não seria outra pessoa senão aquele a quem Isaías havia profetizado a respeito dele no seu capítulo 7, versículo 14. Portanto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A Bíblia diz isso. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. São profecias de Isaías. Ele disse: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo que ele era a profecia de Isaías 7, versículo 14, que estava agora em pleno cumprimento diante dos olhos deles. Estava se cumprindo ali, ante os olhos daqueles discípulos, ante os olhos daqueles fariseus também, daqueles saduceus, daqueles céticos, do mundo de então. Estava se cumprindo as profecias, mas eles não tiveram entendimento para compreender. Não tiveram os olhos ungidos pelo colírio santo. Em momento algum foram humildes para deixar Deus abrir-lhes o entendimento para conhecerem as Escrituras. Em momento algum, eles deixaram a palavra de Deus, o verbo que havia se encarnado, penetrar até a divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas, para lhes darem vida eterna. Em momento algum, meu caro ouvinte, eles se abriram para Deus. E a Bíblia diz que aqueles que se abriram para Deus, receberam a palavra e foram curados. Receberam a palavra e foram salvos. Receberam a palavra e foram transformados. Aqueles que receberam a palavra, aqueles que receberam agora o colírio santo, aqueles que receberam a revelação daquilo que estava nas profecias, agora eles tinham o verdadeiro discernimento acerca de quem era Jesus. E o mundo seguia perguntando: quem é este? Quem é este homem que na verdade está aqui na terra de Israel, atraindo tanta gente após si? Quem é este homem que não precisa de um suntuoso templo, de uma magnífica catedral para atrair após si os seus discípulos? Quem é este homem que na verdade reúne a sua igreja inteira lá em cima do monte
e a multidão se assenta e ordeiramente ouve a sua mensagem. Quem é este homem que não precisa de fazer malabarismos? Quem é este homem que não precisa de fazer pressões? Quem é este homem que há um poder de atração na vida dele? Quem é este homem? Está difícil de trazer as pessoas para fazerem sacrifício nos templos, nas nossas catedrais. E quem é este homem que o povo anda quilômetros e quilômetros a pé para irem ouvir a sua mensagem? Era a pergunta que ecoava. E muitos chegaram para ele e perguntou: quem és tu? Esta pergunta ecoava em Israel durante os dias do ministério de Jesus, quando perguntavam que quem era aquele homem, quem era aquela pessoa que estava mudando a história de Israel, inquietando a religião de Israel, estava preocupando os políticos de então, nos dias de Israel, porque lá estavam grandes autoridades políticas e grandes autoridades religiosas. Quando perguntavam quem era aquele homem, era porque eles estavam ouvindo falar muito a respeito dele, estavam vendo ele fazer coisas, prodígios, maravilhas, e falar coisas que na verdade estava despertando a curiosidade deles. Estavam perplexos, por isso perguntavam curiosos quem era aquele homem. Por isso eles diziam: quem és tu? Ou seja, que homem é este? Como a Bíblia diz que os próprios discípulos, quando não tinham a plena revelação, também perguntaram. Quando ele parou a tempestade, aquietou o mar, quando ele andou sobre as águas, eles então perguntaram: quem é este homem que os ventos lhe obedecem? Quem é este homem que o mar entende a sua linguagem? Quem é este homem que mesmo os demônios, quando o vê, ficam tensos, ficam agora desesperados e largam as pessoas? Quem é este homem que quando ele ordena as doenças, elas vão embora? Quem é este homem que aqueles que ouvem a sua voz lhe obedecem? São perguntas que foram feitas em torno de Jesus. Mas mesmo com tantas perguntas, meu amigo ouvinte, ainda assim hoje, em pleno século XXI, muitos não sabem quem é este homem. Muitos pensam que ele é apenas um filósofo. Outros pensam que ele é apenas um poeta. Outros pensam que ele é apenas um exorcista. Outros pensam que ele é apenas aquele que fundou apenas uma religião, é um líder de um movimento religioso, é aquele que fez uma instituição, estabeleceu uma igreja, uma obra filantrópica e então desapareceu como todos os líderes, grandes líderes mundiais. Eles vêm, fazem algo, deixam seu legado e vão embora. Outros pensam que ele é apenas o Filho de Deus. Outros pensam que ele é apenas um pregador, um profeta, como nós vimos no livro de Mateus capítulo 16. Eles precisam de obterem a revelação. Muitos pensam que ele é apenas um homem profeta, maior do que os anjos e menor do que Deus. Outros pensam que ele é apenas um Deus menor, um Deus amador, que ele é apenas o Filho. Oh, meu amigo ouvinte, faltam-lhes discernimento. A Bíblia diz quem é este homem. A Bíblia diz que ele, no princípio, era o Verbo, e no princípio não havia nada. Volte a Gênesis. Havia apenas uma terra sem forma, vazia, escura, uma terra que era apenas um caos. Mas ele já estava ali no princípio, e a Bíblia diz que ele era o Verbo. Que verbo? Verbo é a palavra que ecoou ali, que na verdade dizia: haja luz, haja céu, haja terra, haja luminar, haja isto, aquilo outro. A Bíblia diz que ele era aquela palavra criativa, e se ele criava, ele era Deus ali presente no princípio. Ele era o Verbo, a palavra que saía de Deus, Deus, Espírito pairando sobre as águas. E aquele Verbo e aquela palavra saía de dentro de Deus. E aquele Verbo e aquela palavra, ela recebeu o nome de Filho de Deus. Mas na verdade, ela era o próprio Deus.
A palavra está saindo agora de dentro do meu corpo. Eu e a minha palavra somos a mesma pessoa. Eu e a minha palavra, eu e a minha voz representamos a mesma coisa. Assim era Deus. O Filho era a palavra que ecoava e saía ali no princípio, mas a palavra e o corpo que pronunciava a palavra e o lugar de onde vinha a palavra, trazendo as coisas à existência, eram exatamente a mesma pessoa. Onde a minha voz foi escutada através das ondas desta emissora, ela não poderá se separar de mim. Todos saberão que sou eu mesmo quem estou falando. Ainda que ela rode todo o país via internet, da maneira que seja, através de gravações, permanece sendo a palavra que eu estou pregando, permanece ser a representação da minha pessoa. Assim era Deus, sua palavra ecoava, sua palavra saía, a palavra foi chamada de Filho, mas o Filho estava no Pai, a palavra sai do Pai, a palavra volta para o Pai. Por isso João disse, do princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Deus encarnado em Cristo. Todas as outras coisas, todas as outras interpretações, todos os outros conceitos acerca de quem é Ele falharão. João respondeu. Muitos perguntam, quem é este Filho? Ele é Deus encarnado. Quem é este Filho? Ele é o corpo de Deus, que é invisível. Quem é este Filho? Ele é a expressão do seu Pai. Quem é este Filho? Ele é as mãos que o Pai usa. Ele é o corpo que Deus tem. Ele é os pés que Deus usa. Este Filho, ele disse, eu e o Pai somos um, porque o Pai habita em mim, e Ele faz as obras através da minha própria vida. Portanto, meu amigo ouvinte, você precisa entender que aquele que abre os olhos do cego, que aquele que fez os paralíticos andar e ressuscitou os mortos, você tem que entender que aquele que multiplicou os pães e os peixes, que aquele que andou sobre as águas, não era um homem apenas, mas aquele era o próprio Deus. Como diz a Escritura, Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Aquele era Deus andando entre os homens. Por isso você não verá Deus. Você não vai tocar Deus. Você não vai conhecer Deus. Você não vai alcançar o perdão de Deus. Você não poderá receber a cura divina na tua vida. Você não vai receber o perdão dos teus pecados. Você não vai alcançar nada de Deus se não for na pessoa do Filho, porque Deus Pai está habitando no corpo do seu Filho. E se você quer algo com Deus, algo de Deus, você tem que ir até o Filho, porque o Pai só poderá ser encontrado na pessoa do Filho. Por isso a Bíblia disse que quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho, mas quem negar o Pai ou quem negar o Filho não tem absolutamente nada. Se você quer o Pai, você tem que ir no Filho. Se você quer o Filho, você tem que ir no Pai. E Jesus disse, eu e o meu Pai somos a mesmíssima pessoa. Se você quer algo de Deus, vá até Jesus Cristo. Se você quer o perdão dos teus pecados, vá até Jesus Cristo. Se você quer conhecer o Pai da eternidade, o autor da criação, o autor da existência, você tem que ir até o Filho de Deus. Se você quer conhecer aquele que criou a beleza do mar, aquele que criou a dimensão do universo, aquele que criou a vida humana, você vai ter que ir até a pessoa de Jesus Cristo. Mas se você quer conhecer o perdão dos teus pecados, a redenção da tua alma, se você quer ter a certeza, convicção plena da salvação da tua alma, você também terá que ir até a pessoa bendita de Jesus Cristo. Muitas igrejas estão negando o Filho no batismo. Não batizam mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Negando o Filho. E negando o Filho, vocês não podem ter o Pai. Quem é o Pai? É o Espírito Santo. Quem nega o Filho não pode ter o Espírito Santo. Quem nega o batismo nas águas no nome do Filho, o Senhor Jesus Cristo, não pode receber o batismo real, leal, genuíno do Espírito Santo. Muitos têm negado o Filho
negado o Filho no batismo nas águas, e negando o Filho no batismo nas águas, escapa-se agora o perdão dos pecados. Negando o Filho, escapa a vida eterna, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Negando o Filho, você não está no caminho. Negando o Filho de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, negando o Filho de Deus, você não está no caminho correto. Você pode estar no caminho da religião, no caminho da boa igreja, no caminho da caridade, no caminho da boa civilização, no caminho da nova moral, no caminho da sociedade, no caminho da prosperidade. Mas negando o Filho, você não está no caminho da eternidade. Porque o caminho da eternidade requer arrependimento dos pecados e batismo nas águas no nome do Filho de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. O nome do Pai foi colocado, foi posto no Filho. Você quer saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vá até o Filho, porque o Pai quis colocar o seu nome na pessoa do seu Filho. Ó, meu amigo ouvinte, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, a divindade, o Deus invisível que pairava sobre as águas, o Senhor Jeová, chamado de Senhor dos Exércitos, chamado em algumas ocasiões de Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, chamado de tantas coisas como Elohim, El Shaddai, Rosa de Saron, Lírio dos Vales. Este Deus magnífico, Ele colocou o seu nome pessoal, não o nome dos seus atributos no seu Filho, mas Ele colocou o seu nome pessoal na pessoa do seu Filho. Deus colocou o seu nome em seu Filho. E se você quer algo de Deus, vá até o Filho. Invoque o nome do Filho de Deus sobre a sua vida, porque o Filho de Deus disse: eu e o Pai somos um. O Filho de Deus disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai habita em mim. Ele é quem diz. Se vocês não puderem crer nas palavras, ele disse: creia nas obras, porque as obras que eu faço, andar sobre as águas, curar os cegos, ressuscitar os mortos, multiplicar os pães e peixes, transformar a água em vinho, fazer estes prodígios e maravilhas que jamais foi visto entre os homens. As obras que eu vos faço, as obras que vocês têm visto manifestarem no meu ministério, não sou eu quem faço, é o meu Pai que habita em mim, é o meu Pai que pôs o seu nome em mim, é o meu Pai que colocou a sua autoridade na minha vida. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Se você não pode crer, creia por causa das obras. As obras não são do homem, as obras são do Pai. Meu amigo ouvinte, quantas vezes ecoou aquela pergunta: quem és tu? Quem és tu? Que homem é este, que até sobre os ventos e os mares ele tem autoridade? Que homem é este, que os demônios estremecem e fogem de sua presença? Que homem é este, que ninguém conseguia lhe pegar, lhe prender, precisou dele se entregar, precisou dele abrir mão do seu poder para eles conseguirem lhe algemar? Bastava-lhe uma palavra e todos estariam imóveis, estatualizados, paralisados na sua presença, como aconteceu certa vez na Bíblia Sagrada, quando Jesus disse: sou eu aquele que vós buscais, sou eu aquele que vós estáis querendo prender. Ficaram paralisados. Jesus passou entre eles, eles nada podiam fazer. Que homem é este? Que autoridade é esta? Este homem não é um que exerce o poder da hipnose. Este homem não é um que encanta. Este homem não é um mágico, não. Este homem era Deus e eles não puderam reconhecer. E Paulo disse que se aqueles príncipes tivessem reconhecido a sabedoria do Rei da Glória, eles jamais teriam crucificado. Quem é este? Paulo diz que ele era o Rei da Glória. Quem é este? Pedro diz que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E você sabe que o Cristo no singular quer dizer o ungido com exclusividade, o Messias, o Emanuel, o corpo de Deus, a pessoa humana de Deus na terra andando com 2 pés. Quando perguntaram: que homem é este?
Tomé prostrou aos seus pés e respondeu: Senhor meu e Deus meu. Ele era Deus. Paulo prostrou ante a coluna de fogo e ele também respondeu: Quem és tu, Senhor? Paulo perguntou: que cegou os meus olhos, que me derrubou do meu cavalo, que me derrubou da minha religião. Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus, o Logos de Deus. Jesus, a coluna de fogo que Moisés viu no deserto. Jesus, o pilar de fogo que guiou Israel até Canaã. Jesus, aquela nuvem que desceu no templo de Salomão. Jesus, ele é a rocha que estava ferida no deserto, jorrando água para saciar a sede de Israel. Jesus, ele era o pão vivo que estava descendo do céu para saciar a fome daqueles judeus. Jesus, ele era a rocha que estava caminhando com Israel, a serpente de bronze que eles olhavam para ela e eram curados caminhando pelo deserto. Jesus, ele é tudo, meu amigo ouvinte. Ele era, na tipologia, o cordeiro que era sacrificado no templo para perdão dos pecados daquele pecador arrependido. Jesus, ele era as novilhas sacrificadas, ele era o cordeiro sacrificado. Jesus, ele era o cordeiro que Abel ofereceu no seu altar. E para você, quem é Jesus hoje? Seria ele, resumiria você agora a pessoa de Jesus nessa caixinha tão pequenininha, dogmática, essa caixinha tão pequenininha, seminarista, essa caixinha tão pequenininha, credos e dogmas e preceitos, limitaria você tanto este nome Jesus Cristo, a ponto de dizer que ele é a segunda pessoa da Trindade, a ponto de dizer que ele é apenas um profeta? Não, Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o único nome que foi dado entre os homens para alcançarmos perdão dos pecados e vida eterna. Meu amigo pecador, creia nele nesse momento, e quando vierem as perguntas da alma, dizendo: quem és este Jesus? Ou quem és tu? Ouça a resposta de Deus: eu sou Jesus. Foi isso que ele disse a Saulo. Ouça a resposta de Pedro: ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ouça a resposta do próprio Jesus para a samaritana em São João 4, versículo 19. Quando o Messias vier, ele fará este sinal. E Jesus disse: eu sou o Messias. O Messias, os judeus sabem que ele será Deus, que ele é Deus. Por isso não receberam Jesus, porque não entenderam que Jesus é Deus. Israel foi cegado porque não entendeu que Jesus era o Messias, ou seja, a pessoa de Deus. Os gentios também estão sendo cegados porque negam que Jesus é Deus. Apenas creem que ele é a segunda pessoa da Trindade, ou um profeta, ou um filósofo, ou um exorcista, ou um poeta. Vocês estão dizendo que Jesus é apenas um bom homem. Não, Jesus é Deus. Jesus é o Salvador da minha alma. Jesus é o nome redentor de Deus. Jesus é o nome que destrona Satanás. Jesus é o nome e a vida que desintegra os nossos pecados e lança-os no fundo do mar do esquecimento. Jesus é o socorro bem presente na hora das nossas angústias. Jesus é aquele que vai nos levar no arrebatamento da igreja. Jesus é aquele que se assentará no trono de Davi no reino milenial. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o que está escrito em sua coxa em Apocalipse capítulo 19. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é Jesus? Ele é Deus. Então, meu caro ouvinte, peça o teu batismo no nome de Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nome é este? Senhor Jesus Cristo. Atos 2, versículo 38. Formosos os pés dos que levam ao mar
luz e eficaz. Conformosos os pés dos que pregam o glorioso Evangelho da paz. A bandeira do santo evento hasteada está para nós, e o mundo está neste momento esperando ouvir nossa voz.